Jesus ensinou a amar ao próximo, né? Amém. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje, como as eleições estão chegando, logo em breve a gente vai ter que decidir sobre o futuro, os próximos 4 anos do nosso país, então eu decidi trazer uma lista de livros aqui que são bons pra gente ler antes de votar. São livros que trazem alguma abordagem, uma discussão social e política, às vezes de maneira bem discreta, bem leve, só que eles vão nos mostrar outras realidades e isso vai fazer com que o nosso voto seja mais consciente. Eu já até imagino que algumas pessoas não vão se interessar por esse tipo de vídeo, porque não gostam de saber sobre política, só que, gente, votar em branco é deixar outra pessoa decidir por você. A gente tem que sempre estar sabendo, estar inteirado das coisas que acontecem no nosso país, porque é a gente que vive nele. Não tô aqui pra falar em quem votar, sei lá, a gente vive numa democracia, cada um vota no que quiser. Se você quiser comentar sobre isso, só que de maneira respeitosa, respeitando a opinião dos outros, mesmo que seja uma opinião burra, pode comentar. Eu já até imagino que vai ter gente que vai se desinscrever aqui do canal, mas assim, a intenção desse vídeo não é ser um vídeo polêmico, é só um vídeo de indicações normal, para indicar alguns livros que podem abrir os nossos olhos. Claro que assim, são muitos livros aqui, não tô falando que vai dar pra ler todos aí até a eleição, mas talvez dê pra ler um, dê pra ler outro, ou então se não der pra ler pro primeiro turno, ler pro segundo, ou ler aí pro futuro, porque são realmente livros muito bons e que eu acho que esses livros nos engrandecem assim como pessoa. Antes de começar a listinha, vou dar os recadinhos de sempre. Não se esqueça de se inscrever e dar o like aqui no vídeo, que assim você contribui pro YouTube divulgar meu vídeo para mais pessoas. Se você quiser e puder contribuir ainda mais com o meu trabalho aqui, você pode se tornar um membro aqui do canal, apoiando no Catarse a partir de R$5. Você já tem direito a diversas recompensas, conteúdos exclusivos, acesso à programação de vídeos, sorteios, várias coisas. Não se esqueça também de me acompanhar nas outras redes sociais, elas vão estar passando aí na tela. Esse é um jeito da gente ficar mais próximo. E se você for comprar esses livros, outros livros ou qualquer coisa na Amazon, use o meu link de afiliado, ele tá aqui na descrição sempre, e comprando desse jeito você ajuda muito o canal sem mudar nada no valor da sua compra. O primeiro livro que eu indico muito é sobre a Redoma, do Stephen King. Essa história se passa em uma cidadezinha do interior, meio pacata assim, em que do nada surge uma redoma que não permite que nada saia e nem entre. Uma redoma assim, que nem essa que tá aqui na capa. Isso gera maior confusão, né, porque as pessoas querem saber o que é isso, como foi parar ali, se isso vai embora, como elas vão sair. Elas perdem totalmente o contato, né, com as outras pessoas de fora. Tiveram inúmeras consequências assim, principalmente ambientais, ficou muito mais quente lá dentro, e sociais. Porque por elas perderem o contato assim, as leis de fora já não se aplicam a quem está dentro e ficou uma confusão ali para saber como que as pessoas iam se comportar nessa situação. Esse livro é mais um experimento social para entender o que as pessoas fariam, como elas agiriam em uma situação absurda como essa. E o que acontece é que surge um regime autoritário e fascista aqui. O segundo vereador dessa cidade, ele é uma pessoa egoísta, que tem extrema sede de poder, ele faz tudo em prol do seu próprio umbigo, toma atitudes ridículas e irresponsáveis, tudo pelo próprio bem dele e da família ali, do filho dele, né, que é o protegidinho dele, e ele, mesmo sendo assim, tem o apoio de toda a população. Seja com discurso, seja com suborno, seja com chantagem, ele consegue manipular todo mundo e as pessoas que estão ali fora da redoma não conseguem entender como que tudo culminou até chegar a esse ponto, como que uma única pessoa consegue ter influência de todas as outras pessoas que estão nessa redoma, como que todo mundo consegue ainda acreditar no que essa pessoa fala, que não faz sentido algum. E é isso que a gente vê aqui nessa história, como tudo pouco a pouco vai se agravando, a gente vai vendo ali os indícios e gradativamente a coisa vai piorando. Chega numa situação aqui, gente, que é um monte de merda acontecendo, que eu não sabia nem como que o protagonista aqui ia conseguir se livrar de tudo. O protagonista, no caso, é um cidadão dessa cidade que tá contra esse vereador fascista. Essa obra é uma crítica a tanta coisa: abuso de poder, ditadura, censura, agressão policial, fanatismo religioso. É um calhamaço, então é muito bem desenvolvido, sabe? E mesmo sendo enorme, não é uma história pacata assim, acaba sendo uma leitura bem frenética, principalmente no final. Ele é um dos meus livros favoritos e ele mostra que todos nós somos tão bons quanto ruins. A gente pode ser o herói para nossa própria história, mas o vilão para a história do outro. Outro que eu quero indicar aqui pra vocês é Vox, da Christina Dauscher.
importantíssimo aqui pra gente comentar nesse período de eleição. Esse livro aqui se passa nos Estados Unidos, que depois de um golpe de Estado foi tomado por um governo teocrático extremamente conservador, que preza pelos antigos costumes, pelo que é tradicional e patriarcal, então tem um monte de leis e normas para esse controle social, principalmente das mulheres. Elas são quem mais acaba sofrendo com isso, porque o que eles querem impor é aquela norma de que as mulheres têm que ser recatadas e do lar, não pode trabalhar, não pode falar, tem que ser comportada. Então nessa história as mulheres só podem falar 100 palavras por dia. Gente, vocês têm noção do que é isso? Normalmente uma pessoa fala 16 mil palavras por dia e as mulheres só podem falar 100. Isso não é nada. Eu aqui nesse vídeo já devo ter falado muito mais. E elas têm uma pulseirinha que dá choque. Se você fala 101 palavra, ela dá um choque que no início é um leve desconforto ali, mas conforme você vai falando mais e extrapolando o seu limite, esse choque vai ficando mais forte, pode ser até letal. Isso de você não poder se comunicar é narrado de um jeito extremamente desesperador, angustiante nesse livro, principalmente porque a protagonista, ela é linguista, ela estava fazendo um estudo super importante, ela que era uma mulher assim, extremamente inteligente e não poder mais trabalhar com a paixão dela, deixa essa questão da narrativa ainda mais desesperadora, porque a gente sente a angústia da protagonista ao não poder se expressar. Essa protagonista, ela mora com o seu marido e os seus filhos. E a gente vê a reverberação de todo esse regime nos filhos dela também. As crianças passam a ser doutrinadas com isso na escola. A filhinha dela, que é uma criança, ela não aprende a ler e escrever, as mulheres não podem ser ensinadas mais a ler e escrever, só que ela vai para a escola para aprender os bons costumes. E o filho mais velho dela, ele também acaba sendo vítima desse sistema e ele começa a se achar uma pessoa superior à própria mãe. Ele começa a maltratá-la e ser realmente a cara do que o governo quer, né? Por ele ser homem e a mãe dele ser mulher, ele torna-se realmente aquela pessoa machista, patriarcal e conservadora que a escola está ensinando. Então esse livro ele mostra muito como que é você ter que lidar com pessoas com pensamentos tão diferentes do seu dentro da sua própria família. Ela estava ali na própria casa dela e ela se sentia vigiada e reprimida dentro ali daquele ambiente. Como que a gente vai agir com um familiar que pensa uma coisa que a gente considera tão absurda? Muitas pessoas estão passando por isso, né, nesses momentos de eleição, principalmente desde 2018 aí. Esse livro acaba dando bastante raiva por conta disso, né? Eu acho que os personagens são bem construídos porque todos eles têm tanto partes boas quanto partes ruins, tanto os filhos da protagonista, o marido dela e ela mesma. Ela, a partir de algo que começa a acontecer, começa a ser mais ativa socialmente, a tentar lutar ali pelos seus direitos da sua maneira. Só que no início, quando ainda não tinha chegado nesse ponto terrível em que está, a colega de faculdade dela alertava ela e falava: olha, eu vou numa manifestação hoje, as coisas não estão boas, o que aconteceu pode parecer pouca coisa, só que é de pouquinho em pouquinho que as coisas vão se agravando, né? Então nesse livro a gente vê perfeitamente como as coisas não acontecem da noite pro dia. É com os indícios ali de pouquinho em pouquinho que uma democracia se torna uma ditadura. Essa protagonista, ela teve a oportunidade de lutar por seus direitos, só que ela achava tipo, não é nada demais, deixa pra lá, eu tô confortável aqui do jeito que eu tô, até que ela não tinha mais nem o direito de se expressar, tanto por essa censura, quanto por ter uma pulseirinha contadora que ela só pode falar 100 palavras. Então é outro livro que eu acho extremamente relevante, é uma leitura muito boa, que vai dar raiva sim, mas que traz reflexões muito importantes e que nos incentiva a sempre buscar ali e lutar pelos nossos direitos. Esse que eu vou indicar agora, gente, ele é quase um recorte do nosso país atualmente, só que um pouco pior. Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, que também é uma distopia, mas é com esse ar mais jovial. Aqui a gente acompanha um grupo de amigos jovens ali, em torno dos 20 anos, que estão tentando viver e sobreviver em um país que, depois de um golpe militar, está em uma ditadura fundamentalista. Ou seja, que as leis são baseadas na religião. Também é aquele negócio de conservador, as minorias sociais sofrem ainda mais do que já sofriam antes. Não existe a liberdade de expressão e as pessoas são incentivadas a ter atitudes de ódio contra as minorias sociais. Então existem grupos que se juntam ali para agredir, para violentar e às vezes até matar negros, LGBT, mulheres. Como é uma história nacional, em vários momentos a gente vai reparar em aspectos semelhantes com a nossa vida, né? Mas mesmo sendo essa história pesada e real, ela também é uma história tranquila, sim, porque como os protagonistas são jovens, a gente também acompanha ali o dia a dia deles, eles tentando se divertir, ir em festas, conversar, ter uma amizade e, ao mesmo tempo, né, todos eles estão lutando contra esse governo, cada um da sua maneira, cada um de uma maneira diferente. O protagonista, ele é inicialmente
mais pacífico ali, a maneira em que ele se põe contra essa ditadura é distribuindo livros. Livros, na verdade, são proibidos, mas ele distribui porque tudo que ele e os seus amigos querem é poder viver e serem quem são, sem ter medo o tempo inteiro. E uma coisa que eu achei interessante é que o protagonista é neurodivergente. Ele tem umas catarses criativas, assim. Quando ele está em situações de pânico, ansiedade, estresse, muita pressão, ele acaba misturando a imaginação com a realidade. E eu acho ele muito bom pra gente conseguir se pôr no lugar de uma pessoa que é minoria social e é diferente da gente. Eu acho que uma pessoa que é privilegiada, ela consegue entender muito bem como é a vivência de mulheres, de negros, de pessoas queers no dia a dia. Como que a todo momento elas estão pensando ou estão vivendo alguma situação de discriminação, porque faz parte da vivência dessas pessoas. Então por isso ele também é uma ótima opção pra gente ler antes de votar. Outro livro que também fala bastante de empatia e a gente conseguir se colocar no lugar do outro e ver que o preconceito tá lá, mesmo que não esteja sendo com a gente, é A Casa do Marcerulho, de T.J. Klune. É um livro de fantasia que é mais fofinho, assim, de ler. Ele aborda esse assunto de um jeito bem levinho e bem delicado. Aqui nessa história existem pessoas mágicas. E o protagonista, ele trabalha ali pro governo, ele é assistente social e ele vai visitando orfanatos em que crianças mágicas moram para fiscalizar, ver se tá tudo direitinho e dar um aval se o orfanato pode continuar aberto ou tem que fechar. E aí ele foi convocado para uma missão especial e ultra secreta, em que ele vai ter que visitar um orfanato bem distante, passar um mês lá para ver se tá tudo direitinho. É esse orfanato aqui da Casa do Marcerulho e que ele não sabe o que espera ele lá. Só quando ele chega lá que ele descobre que ele vai ter que lidar com as 6 crianças mais diferentes e mais peculiares que ele já viu. Talvez as mais perigosas também. Nesse mundo aqui, essas pessoas mágicas são muito discriminadas e tratadas mal, vistas com maus olhos pelas outras pessoas da sociedade. Então, quando o protagonista vai visitar esse orfanato e passa um mês lá, ele acaba aprendendo muitas coisas, porque ele é uma pessoa privilegiada, só que ele se coloca realmente no lugar dessas crianças e vê que o preconceito tá lá todo dia. Mesmo que ele não sinta na pele dele, as outras pessoas sentem. Por isso ele tem, assim, um desenvolvimento de personagem incrível. Ele finalmente começa a entender e enxergar o mundo com outros olhos. Eu acho que é um bom livro pra gente ler quando vai votar, porque quando a gente vai votar, a gente não pode pensar só na nossa realidade, tem que se colocar no lugar dos outros também e pensar, né, se aquela pessoa em que a gente vai depositar nossa confiança e vai votar, vai trazer políticas públicas não só pra gente, mas assim, a todas as pessoas do nosso país. Jesus ensinou a amar ao próximo, né? Amém. Esse livro fala disso com esse olhar positivo, que de em pouquinho, mudando a cabeça de algumas pessoas, a gente consegue mudar a cabeça de muitos. E que gradativamente o mundo vai se tornar um lugar melhor. É uma leitura mais simples, assim, pra gente não gastar nenhum neurônio lendo, mas é extremamente fofinha e que deixa o nosso coração quentinho. O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, também é um livro que faz a gente se colocar no lugar de uma pessoa com uma realidade diferente da nossa, mas esse livro aqui, ele também é nacional e ele mostra muito a realidade do Brasil, do nosso país, no momento atual. O pai do personagem principal faleceu e como ele nunca foi uma pessoa tão próxima do pai, ele decidiu recriar a história do pai dele para tentar se reaproximar. Então é ele inventando e imaginando como foi a vida do pai dele, desde quando o pai dele era criança até quando o pai dele foi de arrasta para cima. O pai dele era professor e foi assassinado injustamente em uma abordagem policial super violenta, então mostra muito como o racismo é estrutural no nosso país, como ele está presente em todas as coisas, tudo é sobre raça. Momento inclusive como o movimento negro é diferente do movimento negro feminino. E obviamente falar que nós não devemos apenas não ser racistas, mas ser também antirracistas. Traz muitas outras críticas, é um livro muito curtinho, mas que aborda várias coisas. Fala também sobre a falta de incentivo e investimento no ensino e também como às vezes o sistema de ensino é muito falho, principalmente para aquelas crianças consideradas problemas ali em escolas, em locais marginalizados, da dificuldade de acesso a várias coisas públicas, como por exemplo a faculdade pública, principalmente a dificuldade de acesso para minorias sociais, aborda a desigualdade social em todos os âmbitos, de todas as maneiras, além de falar de outras coisas, como identidade, relações familiares conturbadas, né, abusivas, abandono parental e também a questão de como o tempo passa rápido e que logo em breve pessoas que nós temos ali não estarão mais com a gente. Outro que também retrata a realidade do Brasil, dessa vez um de não ficção, ou seja, são fatos, não
tem nem como inventar de que é mentira. Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, é um livro meio reportagem, né, porque a autora é jornalista e aqui ela conta a história de um centro hospitalar psiquiátrico chamado Colônia. Ficava em Barbacena, Minas Gerais, um hospital psiquiátrico que tratava os pacientes de maneira desumana, fazendo com que mais de 60 mil pessoas morressem lá. Todos os dias eram enviados aproximadamente 100 pessoas à força para esse hospital psiquiátrico que não tinha capacidade para tudo isso de gente que tinha lá. Então as pessoas passavam frio, passavam fome, eram torturadas, eram maltratadas. Isso que acarretou, né, esse genocídio. E eram pessoas que não tinham problemas psicológicos. Eram pessoas que eram indesejadas na sociedade, mandadas para lá contra a sua vontade. Eram moradores de rua, era alcoolista, eram mulheres que engravidaram fora do casamento. Foi todo um movimento eugenista para se desfazer das minorias sociais, da escória da sociedade. E apesar das inúmeras denúncias, esse hospital demorou muito para ser investigado. Ele só foi fechar em 1980. Gente, tá aí do lado. Tá aqui o retrato, a realidade do nosso país, de como as minorias sociais são tratadas. Gente, isso era aceito há 40 anos atrás. Sabe aquela distopia Ninguém Nasce Herói que eu comentei? Em que as pessoas eram incentivadas a ter atitudes de ódio? É basicamente isso daqui. As pessoas mandavam as outras às forças pra cá. É a história do nosso país. Eu não sei como isso aqui não é comentado nas escolas. Eu não aprendi isso na escola, eu só fui descobrir sobre tudo isso quando eu li esse livro. E aqui que tá a importância da gente fazer essa leitura e conhecer mais da história do nosso país. Vou comentar rapidinho também sobre um livro infanto-juvenil que pode ser uma boa aí para se for sua primeira eleição, né, se você tiver 16 anos, ou para você indicar para uma criança que você conheça, talvez seu filho, seu aluno, que tem curiosidade em saber um pouco mais sobre a história do nosso país e esse período de eleição. O livro é esse daqui, Amizade Improvável, também é um livro nacional em que vai contar a história de uma amizade entre esses três personagens aqui. Um é filho de intelectuais, pessoas progressistas, de mente aberta. A outra é uma garota que tem que fazer acrobacias no farol para conseguir ter um sustento. E a última é a neta de um ex-presidente ditador. Apesar de parecer improvável, essas três crianças vão estabelecer uma amizade bem verdadeira ali e elas vão começar a investigar um certo mistério que ronda eles três. E ao mesmo tempo em que eles investigam isso, a gente também vai conhecendo muito mais sobre a história do nosso país e o período da ditadura, além de outros aspectos sociais e políticos do nosso país, com esse jeito mais infanto-juvenil de ser. Eu li esse livro quando eu tinha 13 anos e eu tenho até hoje. Eu lembro que eu achei bem interessante saber mais coisas assim e consegui entender a vivência, né, de três personagens bem diferentes entre si. Outro que eu acho muito interessante indicar é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, um clássico da literatura nacional, em que a gente tem esse personagem, o Quaresma, que é uma pessoa extremamente patriota. Ele ama o Brasil é o melhor país do mundo para ele quer que tudo seja do Brasil e ele vai atrás de ter os hábitos mais tradicionais possíveis, fazer tudo de acordo com o verdadeiro Brasil. Ele tem essa paixão delirante pelo nosso país, a ponto de que ele acha que todas as pessoas devem falar tupi. Ele já se desfaz de coisas de outros países, por exemplo, ele não vai gostar de, sei lá, ouvir uma música de outro país, de comer uma comida de outro país. Ele quer que tudo seja do Brasil. Ele é uma pessoa muito conservadora nos costumes, na cultura ali, só que assim, conservador de um jeito extremista. Ele é realmente o patriota de verdade. Mas apesar de ele estar buscando o melhor pro nosso país, segundo ele, porque ele só quer que o Brasil seja o mais Brasil possível, ele só tem um amor pelo próprio país, pela própria pátria. A gente vê que algumas coisas que ele quer não fazem sentido, não seriam mudanças boas, e isso faz com que ele seja chacota. As pessoas ali do governo, do ministério, porque ele escreve cartas pro governo, tá falando, olha, a gente tem que falar tupi, tá? Todo mundo começa a fazer piada dele, ele sai no jornal, todo mundo começa a tirar sarro da cara dele. Então ele tava ali lutando por uma pátria mais brasileira possível, sendo que a pátria não fazia nada em troca pra ele, né? Esse livro, ele traz essa história com um ar mais cômico e divertido, porque ele é justamente uma crítica ao patriotismo vazio. Muitos políticos usam esse discurso de ser patriota, de ter um amor pela pátria, de lutar pelo nosso país, mas ele quer o quê? Quer falar tupi? Gente, o lema do nosso país é ordem e progresso. A gente tem que progredir, não pode querer falar tupi, não. O autor vai falar com sarcasmo desses políticos que falam, tipo, ai, Brasil acima de tudo, mas, né, cadê o seu patriotismo verdadeiro? Aqui o Policarpo é realmente um patriota. O autor quer mostrar que isso são coisas, assim, balela, que as pessoas usam um discurso, só que de um jeito muito vazio. Então, esse aqui é um ótimo livro para ler antes da eleição também.
Por último, eu queria comentar de 2 livros do mesmo autor aqui. Tô falando do José Saramago. Esse primeiro que eu vou falar é Ensaio sobre a Cegueira. Esse autor, ele costuma usar uma situação absurda para descrever a realidade. Ele traz uma premissa maluca para falar como seriam as consequências de uma maneira bem realista. Nesse daqui, Ensaio sobre a Cegueira, existe uma epidemia de cegueira branca. Um cara do nada fica cego, só que ele enxerga tudo como se fosse um mar de leite, tudo branco. E todo mundo que teve um contato com ele começa, depois de um dia, a ficar cego também. Então, aos poucos, essa epidemia vai alcançando toda a população e o governo, ele tem uma atitude quanto a isso. Ele decide colocar todas essas pessoas em um manicômio abandonado. Só que o governo vai enfiando cada vez mais pessoas lá. Um espaço que cabia 100 pessoas já tá com 1000. Então fica uma coisa assim, desumana também, ninguém consegue colocar ordem no lugar. Até porque quem colocaria ordem se todos estão ali tentando se adaptar a essa realidade de não enxergar nada? Além disso, sem mantimentos, sem papel higiênico, sem comida, porque os guardas que vão levar esses mantimentos para eles também não querem chegar perto, não querem se aproximar para não ficarem cegos também. Só que a história não para por aí, porque esses guardas, eles vão acabar sendo atingidos. Os governadores, os líderes do país vão ser atingidos também. E o que acontece quando a organização política e social desmorona? Quem vai colocar ordem? Como as pessoas vão viver a partir disso? Então, apesar de ter essa premissa absurda, o autor, ele coloca como isso aconteceria e parece muito real. Eu acho que se isso acontecesse, se a gente fosse acometido por essa cegueira branca, ia ser exatamente assim, ia ser exatamente igual nessa história. Esse livro traz essa discussão, né, de questões humanitárias, sociais e de como o governo e instituições reagem diante de determinadas situações improváveis assim. E aí a gente consegue fazer um paralelo com a própria pandemia, né? Como que o nosso governo reagiu a isso? Nesse livro aqui, o governo reagiu bem mal, enfiando um tantão de pessoa em um lugar só. E na nossa realidade, como que foi? A vacina saiu rapidinho? Enfim, esse livro é incrível, ele é muito bom. E o outro do autor que eu quero comentar é Ensaio sobre a Lucidez, que é continuação desse daqui. Eu ainda não li esse outro, mas ele também tem essa mesma questão de, com um sarcasmo, ironia, uma situação absurda, acabar criticando todos os problemas da nossa atualidade. Em Ensaio sobre a Lucidez, em vez de as pessoas serem acometidas por uma epidemia de cegueira, elas são acometidas por uma epidemia de lucidez. Em vez de existir essa cegueira branca, existe o voto em branco. Tá na época da eleição e todas as pessoas estão insatisfeitas com quem tá lá para votar e decidem votar em branco. Basicamente, todo mundo votou em branco. E o livro mostra, né, as consequências disso. Então, eu acho que os 2 livros, principalmente Ensaio sobre a Lucidez, encaixa muito nesse momento de eleição, mas bom ressaltar aqui, votar em branco só é bom se for todo mundo do país votar em branco, igual aconteceu em Ensaio sobre a Lucidez. Se for só você votar em branco, você só vai estar dando o seu voto para uma pessoa que você não escolheu. Você está deixando outra pessoa escolher por você. Enfim, gente, foi isso. Esses foram os 10, foram 10, né? Livros que eu vim indicar aqui, que eu acho que são ótimos livros pra gente ler antes de votar, se tornar mais empático, entender mais coisas e ter um voto consciente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês já leram algum desses livros, se vocês gostam, se vocês não gostam, se vocês têm outra indicação de livro bom pra gente ler antes de votar. Lembrem-se que voto é secreto e até o próximo vídeo.